Paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. De vez em quando vocês vão ver o microfone fazendo um efeito especial aí, gente. É porque a minha mão mesmo está tremenda. É os efeitos especiais. Mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ô, Maicon, depois do versículo, você coloca os 5 solas aqui da Reforma Protestante, né? Para a gente aqui, fazendo favor. Irmãos, estamos de volta depois de um tempo de férias que o Senhor Jesus nos concedeu. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Conseguimos descansar um pouquinho, não de Jesus, não do Senhor. Um pouquinho das tarefas, né? Estamos de volta para continuar servindo ao nosso Deus. E nesse período, né? Eu estava até falando com a Karine, que ela foi fazer sobrancelha hoje, comentando que bem no primeiro dia das minhas férias, aí eu recebo a mensagem da nossa pastora, né? Me convidando, eu ainda falei, pastor, eu acho que você errou de número. Eu acho que você queria mandar para alguma pessoa. Ela, não, Flor, é para você mesmo. Eu falei, ai, pastora, glória a Deus. Então, estamos aqui com toda a simplicidade, né? Porque, na verdade, Deus é simples. Eu quero trazer uma palavra simples. Apesar de que a palavra do Senhor, ela nos completa, né? Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é tão grandiosa e ela é tão poderosa e ela sempre nos completa. Eu recebi essa mensagem da pastora e eu fui orar. Então, quero comentar com vocês como que foi. Porque, na verdade, irmãos, eu venho trazer uma mensagem de Deus passou primeiro aqui, para a vida de cada um aqui que está aqui nesta noite e você que está aí nos ouvindo. Porque eu entendo que a palavra do Senhor, ela mexe conosco em todo o tempo, né? E eu recebendo esse convite, né? Eu aceitei esse desafio, que para mim realmente é um desafio. Não tenho tanta eloquência assim como os nossos pastores aqui, tanto conhecimento, né? Mas pedindo a Deus misericórdia. E eu fui clamar ao Senhor, porque eu entendo que toda palavra vem direcionada, tem que ser direcionada do alto para preencher as nossas vidas, para trazer aos nossos corações, né, aquilo que o Senhor quer, porque a palavra do Senhor, ela conforta, ela exorta e ela edifica. Então, em algumas dessas áreas, o Senhor, ele fala nas nossas vidas. E eu fui orar e falei, Deus, o que o Senhor quer? Eu estava quietinha, estava na minha zona de conforto, estava escondidinha lá, ninguém me via, glória a Deus, eu estava ali achando que eu estava tão bem escondidinha, e o Senhor soprou o meu nome. Então, alguma coisa o Senhor quer. O que o Senhor quer? Que eu seja a boca do Senhor. Porque eu aprendi com aquela missionária Andresa, né? Se o Senhor precisa de olhos, use o meu. Se o Senhor precisa de uma voz, use a minha. Então eu falei, se o Senhor quer usar a minha voz, eis-me aqui, Jesus. Eu falei, o que o Senhor quer falar conosco? Deus, o Senhor me chamou, então o Senhor tem uma palavra. Me dá um direcionamento. Eu preciso ser usada, direcionada pelo Senhor. E se eu não tiver uma direção do Senhor, Deus, eu não sei o que eu faço. E na madrugada daquele dia, né, que a gente estava em viagem, naquela madrugada, e eu clamando ao Senhor, porque eu já entro num processo de parto, irmãos. Quando me chama para pregar, eu entro num estágio de ganhar um filho, literalmente em dores de parto. Não pelo fato de não saber falar do Senhor, mas pelo temor de Deus, que a palavra do Senhor, ela é muito santa. E numa das coisas que eu aprendi num congresso que nós participamos lá em Londres, nós participamos de um congresso de líderes e pastores, e eu ouvi uma palavra que eu já tinha no meu coração. Mas essa palavra, ela me impactou de uma forma que ela colocou palavras do jeito que às vezes eu não colocava. Porque o pastor que ministrava, ele diz, né, na pregação dele, fala assim, não tente levar as pessoas a um lugar que você nunca foi.
Então eu falei, Senhor, eu não posso falar nada do que eu não vivo. Eu não posso, eu preciso. Então o Senhor tem que me dar uma direção, me dar uma palavra vinda do alto. E nessa noite, nessa madrugada, eu ouvi nitidamente o Senhor falando comigo assim: meticuloso, estrategista e intencional. Aí eu assustei, porque eu estava deitada orando, mas literalmente o Espírito Santo, eu ouvi aquela voz falando essas 3 palavras para mim. E eu levantei, fui até a mesa, falei, gente, eu não posso esquecer essas palavras, que eu tenho que entender o que o Senhor está querendo dizer. De manhã cedo eu vou lá e pesquiso o que é meticuloso, estrategista e intencional. E levantei, tinha uma caneta na mesa, um papelzinho rasgado estava lá, anotei, e de manhã cedo eu fui pesquisar. E nesse período todo, eu fiquei assim, Senhor, então o que o Senhor quer dizer com essas 3 palavras? Eu vou passar para vocês o que o dicionário nos diz dessas 3 palavras. Meticuloso, quem expressa cuidado, atenção, que realiza algo com cuidado, com minúcia, cuidadoso, atencioso, que se importa com detalhes, que se atenta a pormenores, as particularidades de algo ou de alguém, uma pessoa perfeccionista. Eu, sinceramente, irmãos, eu conheço essas palavras. Essas palavras vêm na nossa vida de alguma forma, mas elas não estão no meu cotidiano, de eu estar expressando. Então eu falei, Senhor, com certeza não veio de mim. E estrategista é uma pessoa responsável pela criação e aplicação de uma estratégia. Ela geralmente engloba ações, metas, prazos para que o objetivo seja atingido. Intencional, feito com intenção ou propósito, é fazer as coisas de propósito e com propósito. A pessoa tem objetivos específicos e bem definidos. Aí eu falei, uau, Senhor, entendi. Mas o que o Senhor quer falar através dessas 3 palavras? Aonde eu vou procurar um texto que vai direcionar nessas 3 palavras? E eu falo com os irmãos que eu gerei mesmo essa palavra, foi um parto, porque eu fiquei quase um mês, irmãos, sem o Senhor me dar totalmente a resposta. E eu não tinha exatamente aquela paz. E eu falava, Carlos, eu não estou sentindo paz, não é nesse caminho. Aí eu ia para um outro caminho, falava, também não é nesse caminho. Eu falava, Jesus, o que o Senhor quer falar conosco com essas 3 palavras? Aí eu quero convidar você para abrir em Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Diz assim, uma parte do versículo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse foi o texto que Deus me deu. Gente, bugou minha cabeça. Porque eu falei, ok, Senhor, eu entendi, mas esse é o propósito? Qual que vai ser? Qual que é o intuito dessa palavra? E aí, voltando de férias, olha para você ver, por isso que eu falo que foi um parto, porque para mim, irmãos, tem gente que tem facilidade, mas para mim, elaborar, expressar, igual a Dani consegue, eu acho lindo, coloca os tópicos. Para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de expressar e tudo mais, então eu falei, Senhor, se não descer, desenha se for possível, porque para mim tem que desenhar. E aí, numa manhã, e eu orando, falando, Senhor, eu preciso, o que eu vou fazer? Está chegando, Senhor, e foi essa semana, irmãos, literalmente. Aí eu acordei, eram umas 6 horas da manhã aqui, e aí o Senhor me acordou, na verdade. O Senhor me acordou falando assim, mas não é sobre mim. Porque Deus falou assim, eu sou. Quando Ele me deu essas 3 palavras, Ele falou assim, eu sou. Aí eu sou meticuloso, estrategista, intencional. Então eu achei que era para a gente falar alguma coisa. Tinha que pensar alguma coisa sobre Deus. Ok, Senhor, eu entendi. O Senhor é tudo isso e muito mais. Mas por que o Senhor me deu essas 3 palavras?
Ele falou assim, porque você vai falar não sobre mim, porque eu já sou. E a igreja, ela é? Aí eu entrei no versículo que ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí o Senhor, ele foi desenhando para mim, irmãos, porque eu preciso para mim tem que ser desenhado literalmente. E aí Deus foi falando comigo assim, desde o início, eu sou perfeccionista, eu faço tudo com detalhes. Eu faço tudo com cuidado. Eu sou detalhista nas minhas obras, nos meus detalhes, naquilo que eu quero. Eu sou estrategista porque quando eu faço, ali eu armo as situações, faço acontecer para que o objetivo que eu quero seja atingido. E eu sou intencional porque eu faço com uma intenção. Mas e a igreja? E você? Você tem sido a minha imagem e a minha semelhança? Então essa pergunta que eu fiz para mim, o Senhor faz para você. Faz para você, igreja. Nós temos sido a imagem e semelhança de Deus? E aí eu fui ouvindo o Senhor falando comigo, e Ele foi falando, a minha igreja está perdendo a sua identidade. A minha igreja está perdendo a semelhança comigo. A minha igreja não está parecendo mais comigo. Aquela imagem do Deus vivo, Deus puro, Deus poderoso, o que Ele é, o que Ele faz. E aquilo ali me impactou, porque realmente o Senhor, Ele não mudou. E em contrapartida, o tempo todo nós estamos mudando. Nós estamos voltando. Perdendo a essência de Deus. Perdendo o brilho do Senhor. Perdendo a imagem do nosso Criador. E essas 3 palavras, elas falam que Deus é. Mas Ele quer saber, nós estamos sendo, nós somos. Qual que é o nosso objetivo? E o Senhor, Ele falou assim, olha, eu não quero... Eu até anotei aqui. Ele falou assim, olha, eu não quero um pouco. Deus nos chama, Ele não quer um pouco de nós. Porque um pouco, para Ele não é nada. Ele quer tudo. Ou Ele tem tudo de nós. Ou então Ele não vai ter, porque o resto o Senhor não aceita. E na verdade nós estamos dando aquele tiquinho ali, ó. É um pouquinho aqui, é um pouquinho, e o nosso melhor nós não estamos alcançando. Nós não estamos conseguindo ser a imagem e semelhança. Irmãos, eu falo para vocês porque eu fui esmagada. Porque eu fui amassada. Deus nos chama todos os dias para voltar a ser a imagem e semelhança dEle. E a cada dia nós estamos perdendo a essência, a identidade do Senhor. O DNA do nosso Deus. E DNA, eu fui até pesquisar sobre um DNA. DNA é uma molécula que carrega todas as informações genéticas de um ser vivo. O DNA guarda todas as informações daquilo que você é. Será que nós temos guardado todas as informações do DNA do nosso Deus? Ou nós estamos nos perdendo a nossa essência, sendo que o DNA de uma pessoa não pode ser mudado. Nosso DNA não pode ser mudado. Nosso DNA de cristão, de filhos, a essência do Deus vivo. E é muito sério, sabe, irmãos? Porque o termo a imagem e semelhança de Deus, ele nos chama para sermos igual a Deus. Ele nos chama para parecermos a Deus como Deus é espírito. Então ele nos chama a ser adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente só consegue adorar ele na verdade em espírito e em verdade. E o Senhor, tão interessante, porque quando ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
Ele falou assim, não é essa imagem de carne e osso que eu vejo o pastor, vejo a Emily. É a imagem do Espírito. É a essência de Deus sobre as nossas vidas. É ser como Ele foi, é andar como Ele andou, é falar como Ele falou. E hoje nós estamos perdendo isso. Aí claramente isso doeu tanto no meu coração, porque eu falei, Senhor, não me deixe perder a Tua essência. Não me deixe perder a Tua imagem sobre mim. Porque as pessoas estão vendo a igreja, mas não estão notando diferença na casa do Senhor. Na imagem do Senhor, semelhança. A pessoa tem que ver Jesus através de mim. Tem que sentir, ver o brilho. O Senhor, Ele tem visto. As pessoas têm visto o brilho de Jesus através da sua vida, através das suas atitudes. É muito forte, irmãos, porque Jesus, que às vezes a gente pensa assim. Eu sempre gosto de lembrar da pessoa de Jesus. Porque se a gente fala assim, nós não conseguimos passar ou ser como, né, a imagem e semelhança de Deus, é porque nós não estamos próximos de Deus. Porque eu lembro, aí a gente fala assim, mas... Aí eu falo sempre com minhas meninas, gente, é Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Em tudo. Quando criança, quando jovem, quando adolescente, quando jovem, quando velho, quando adulto, na fase adulta. Por quê? Porque às vezes a gente acha... Eu acho que Deus ele é tão lindo, Deus é tão perfeito, que eu acho que Ele deve ter pensado assim, eu já vou fechar todas as portas lá na frente, que meus filhos podem falar assim, não, é difícil, Senhor. É difícil agir como Senhor. Ser tão santo. Na verdade, a gente não consegue mesmo, não. Mas nós temos que nos aproximar. Mas aí Deus falou assim, então eu vou mandar meu filho. Como homem. Como carne. E vou mostrar para vocês que tem jeito. Que consegue. Nesse mundo sujo. Nesse mundo sem amor. Nesse mundo perdido. Que tem como. Gente, não vamos nos enganar que hoje não é pior do que antes, não. Antes tinha pecados, os mesmos pecados, só que estava escondidinho, estava mais encobertos. Hoje está tudo esclarecido. Hoje está escancarado. Está tudo. Tinha relação de homem com homem? Tinha. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa disso. Por causa daquela situação. E aí Deus mandou o seu filho para nos mostrar que a gente é capaz. Que Jesus, como criança, Ele estava no templo adorando a Deus. E às vezes a gente hoje fala assim, hoje eu não vou levar meu filho na igreja, porque ele é muito pequenininho. Ele vai crescer ainda. Mas Jesus nos mostrou que criança tem que estar na igreja. Que criança tem que estar aprendendo. Tem que estar na casa do Senhor. Como adolescente, o mundo dita que o seu filho tem que ser rebelde, que o seu filho não tem solução. Mas Jesus, ele foi um adolescente que ele obedeceu aos pais. Ele não teve esse título. Gente, eu tenho certeza que se tivesse esse título de rebeldia como adolescente, na Bíblia estava escrito. Mas não está. E hoje nós deixamos sobre os nossos adolescentes esse peso. E aí inculca, e entra mesmo. E sobre jovens, sobre um jovem adulto, o Senhor Jesus, Ele nos mostrou que como homem, Ele venceu as tentações. Porque Ele foi oferecido. Mas sabe qual que é a diferença que o Senhor falou comigo? Sabe qual que é a diferença que o meu filho conseguiu? Porque ele estava pertinho de mim. Ele tinha o meu brilho. Ele era a minha imagem. Ele tinha a minha semelhança de santidade, de pureza. Por isso que ele conseguiu, gente. Um ser humano, ele consegue fazer um jejum de 40 dias. Como homem, o Senhor nos mostrou, como Jesus nos mostrou que nós somos capazes.
Temos que nos preparar, sim, mas Jesus ele já foi se preparando a vida inteira, desde criança, até essa intimidade para chegar lá e fazer 40 dias de jejum e oração. Nós conseguimos vencer, nós conseguimos ser diferente, mas nós temos que querer ser diferente. Queremos e não podemos perder essa essência de ser a imagem e semelhança de Deus. A igreja do Senhor Jesus nesta terra está perdendo a imagem de Jesus. Está querendo parecer com tudo, de menos com Jesus. Está querendo parecer com a menina lá do TikTok, porque ela é famosinha. Está querendo parecer com qualquer pessoa, de menos com Jesus. E isso tem impactado meu coração. E eu, comentei com o Carlos lá em casa. E lá em casa a gente sempre fala, gente, Jesus é o Senhor. Quando eu sempre avisei as meninas, desde pequena, quando elas iam para a escola, eu falava assim, cuidado. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá, você é portadora do nome de Jesus. Quando as pessoas olharem para você, ela não vai ver Giovana, não vai ver Emily, não. Ela vai ver, ali é uma crente que fala que segue Jesus. Ali é uma menina que ela, como é que ela ora? Como é que ela anda? Como é que ela fala? Temos que falar como Jesus. Temos que andar como Ele. Temos que ser como Ele. Ser a imagem e semelhança daquele que é poderoso, soberano. É o nosso Deus. Não adianta a gente correr em situação nenhuma para ninguém querer ser parecido com ninguém. Ou então nós vamos deixar de ser parecidos com Jesus. Querer a modernidade está entrando demais na nossa casa, no nosso coração. Nós estamos perdendo o brilho de Jesus. Nós estamos perdendo. E o que mais me doeu no meu coração, porque ele falou comigo, a minha igreja está perdendo o meu brilho. A minha igreja está perdendo de ser a minha imagem, a minha semelhança. De andar como eu andei, de viver. Então, na verdade, irmãos, que nós possamos ter todos esses atributos aqui, de ser metódico, de ser estrategista, de ser intencional para o Senhor. Será que nós temos sido cuidadosos, perfeccionistas, zelosos para com as coisas do Senhor? Será que nós temos traçado ideias, traçado ações para que o reino dos céus seja prevalecido no nosso meio? Porque isso é o objetivo de um estrategista, para que o alvo dele seja alcançado. Ele bola uma estratégia. Hoje as igrejas estão querendo parecer com o mundo e não ter estratégias de Deus, porque as estratégias de Deus são estratégias de guerra. Nós somos guerreiros, nós somos soldados. A nossa estratégia é vestir as armaduras do céu, é sermos diferentes, intencional. É fazer as coisas de propósito e com propósito. Qual que é o nosso propósito? Só viver nessa terra? Nosso propósito é só trabalhar? Só ganhar dinheiro? Vou de vez em quando na igreja porque eu preciso de comer um tiquinho para alimentar o meu espírito? Então, nesta noite, irmãos, o Senhor nos chama a ter um verdadeiro propósito diante dele. Uma verdadeira mudança. Um verdadeiro brilho. Se nós perdemos, fala, Senhor, eu quero brilhar novamente. Eu quero ter o Senhor em mim novamente. O brilho do Senhor em mim novamente. A tua essência, a tua imagem e ser a tua semelhança. Andar como Jesus andou. Ser como Jesus. Falar como Jesus. Deus, Ele não quer
muito. Ele quer tudo. Ele não quer muito. Se não for tudo, é tudo de mim, é tudo de você. Não é metade do seu coração, é o seu coração por completo. É ser um verdadeiro adorador, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Que esteja ali, rendido aos pés do Senhor. Que queira ser diferente, que queira fazer a diferença. Porque senão o alvo não vai ser alcançado, que é a salvação, que é o reino dos céus. Gente, vamos povoar os céus. Os céus está sendo saqueado. O céu está sendo saqueado, sabe por quê? Porque nós, igreja, estamos dormindo. Sabe por que o Brasil está assim? Porque nós, igreja, não nos posicionamos. Não somos unidos. Não somos. Não somos uma igreja que ama. Não vamos nos enganar, irmãos. A gente fala de amor, mas na hora de demonstrar amor, nós estamos tão distantes de ser como Jesus. Cuspiram em Jesus. Traíram Jesus. E hoje, quando cospem em nós, nos traem. Você quer fazer a mesma coisa. Estevão era um jovem. A gente acha que Estevão era um homem velho, né? Estevão era um jovem quando ele foi apedrejado. Pelos estudos que eu já ouvi, mais ou menos ele deveria ter uns 17 anos de idade. Imagina um jovem com 17 anos de idade no posicionamento de Estevão. Ele não abriu mão de parecer com Jesus, porque ele sabia quem era aquele que servia. E mesmo assim ele falou: Senhor, perdoa. Não leve isso que eles estão fazendo em mim em consideração. E ali foi apedrejado. E hoje nós, como imagem e semelhança de Deus. As pessoas pisam, a gente vai lá e pisa de novo. As pessoas maltratam, aí seu ego fica ferido. Irmãos, somos igreja, o nosso ego vai ficar ferido mesmo. Jesus, ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer a guerra mesmo. Se você falar que você é de Jesus, pode entender que o negócio vai ficar feio para o nosso lado mesmo. O negócio não vai ficar bom. Como diz as meninas, não vai dar bom não. Vai dar ruim. Mas a gente quer a paz. Eu já me conformei, gente, porque eu sofro com esse Brasil, ô Jesus. E toda vez o Carlos fala comigo: Jô, não sofre porque tem que ficar ruim para poder Jesus voltar. Eu falava: Carlos, mas não é possível, o Brasil tem tudo e o povo não quer, não vê. Mas, irmãos, tem que ficar ruim mesmo para a gente poder subir, porque senão não vai ter jeito. Então não vamos esperar que as coisas melhorem, não. Vamos esperar que venham dificuldades, mas que nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, como imagem e semelhança daquele que é todo poderoso, vamos vencer para a eternidade, para a glória do Senhor. E entender que estamos juntos. Que estamos numa guerra. A guerra não é contra mim e o pastor Napoleão, não. Nós dois temos que nos juntar. E hoje estamos brigando. A guerra está no meio daqui, em vez da gente ir lá guerrear para trazer para cá. O povo não quer ser crente não, irmãos.
pessoal não está querendo Jesus, não. Eu vi um documentário do pastor Márcio Valadão, e ele estava pregando na rua. E ele saiu, estava fazendo um documentário sobre ele e passou. E aí ele voltou à essência dele. Foi lá na Praça 7, lá, foi pregar lá numa partezinha assim. Tinha uns homens jogando aqueles jogos que eles ficam lá. E aí ele foi pregar. E eu falei assim: olha, eu vou pregar como eu pregava. E começou a pregar. Aí chegou um senhor e falou assim: ah, vocês não me enganam, não. Já sei o que vocês querem. Vocês estão querendo o dízimo, né? Vocês estão querendo isso, estão querendo aquilo, estão querendo... Porque por causa dos maus testemunhos, infelizmente. A imagem de Cristo está sendo defamada. Não querem Jesus. Porque nós, como servos do Senhor, não estamos brilhando como devemos brilhar. Não estamos falando como devemos falar. Não estamos agindo como devemos agir. Então, quero deixar isso para vocês. Porque eu fui moída, não ia ser moída sozinha. Quis sair correndo. Pedi o Carlos para pregar várias vezes. Carlos, vai no meu lugar em nome de Jesus. Vai no meu lugar. Porque o Senhor só me pega numas dessas, Senhor. Por quê? Mas é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Voltemos à essência. Voltemos a ser a semelhança do nosso Pai. Se você chama Deus de Abba, de Pai, queridos, presta atenção. Que pai que não vai querer que o filho pareça com ele? Que pai não vai querer eu, como humana, cheia de erros, de falhas, quando eu vejo as minhas meninas fazendo alguma coisa que eu falo assim, gente, parece comigo. Coisa boa, né, gente? Porque tem hora que a gente também, né, faz coisas assim que eu falo, gente, não imita a mãe, não seja igual a mãe. Fala alta, apavorada, né? Coisas boas, vamos dizer assim. Eu fico orgulhosa, eu falo, uau, as minhas filhas parecem comigo. Elas aprenderam a lição. Olha, eu consegui passar para elas. E não é porque Jesus não conseguiu passar para a gente não, tá? É porque nós não queremos aprender. Nós não queremos ser como Ele. Porque Ele nos ensinou e muito bem ensinado. Muito mais Deus olhando do céu para a terra e falando, uau, olha lá o meu filho. Ele falou não para o pecado. Ele teve oportunidades, mas ele falou, o meu Deus. Como José. Imagina só. Gente, olha como é que é lindo, né? Por isso que eu falo a palavra de Deus desde o início ao fim. Deus, ele é totalmente meticuloso, estrategista, intencional em tudo. Tudo que ele deixou ali pra gente tinha uma estratégia e tinha uma intenção. Não é mesmo? Porque José, vamos lá em José. José, o Senhor, ele foi estrategista na vida dele totalmente. Porque Jesus, ele tinha um plano, ele tinha um propósito. Lá atrás. Só que se José tivesse reclamado, lá na prisão, que ele foi lá, interpretou os sonhos, falou com o padeiro, olha, você chega lá na frente lá do rei lá, fala de mim, lembra de mim. Se José tivesse sido lembrado naquela época, a única coisa, o máximo que ele seria era ajudante de padeiro. Você acha que ele ia chegar a ser governador? Poderia até ser, mas ele estava cortando um caminho ali. E não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era muito maior. É o que Deus tem pra gente. O propósito de Deus é muito maior nas nossas vidas. Mas o que José fez? Ele permaneceu, porque o que ele tinha dentro dele? A essência, o DNA de Deus. Que ele carregava sobre ele, porque ele não preocupou, tipo, eu sou escravo mesmo, eu tenho que servir aos meus senhores. Então, por que não? Não, ele não pensou isso, ele pensou assim, e o meu Deus? Que ele vai pensar de mim? E aí ele,
Só que hoje nós esquecemos de falar, e o meu Deus, e entramos na situação. Por quê? Alimentando não o espírito, alimentando a carne. Por isso que o Senhor fala, para adorarmos em espírito e em verdade. E Ele nos fez para sermos a imagem e semelhança dEle em espírito. Porque Deus não é carne. A essência dEle é o espírito. Fortalecei-vos no espírito. Fortalecer o nosso espírito e não a nossa carne. E não o nosso ego, e não o nosso querer. Porque quanto mais isso daqui ser fortalecido, mais vamos distanciar da semelhança do Senhor e não vamos parecer com o eterno. Não vamos ter o brilho, não vamos parecer, não vamos desbravar e a igreja vai ficar paralisada. Porque Deus, Ele não vai agir. Deus, Ele não... Gente, não tem como. A palavra do Senhor, Ele é certa. Ele não vai agir. Então o Senhor me chama nesta noite. E chama você também a voltarmos. Se você se perdeu na essência, na semelhança, volte. E se você não tem, peça a Deus. Sabe por quê? Porque Ele já te fez a imagem e semelhança dEle. E lá no Éden o homem se perdeu. Mas aí veio Jesus tão lindo, tão maravilhoso e restituiu aquilo que o homem perdeu lá. Ele falou, é possível. Você consegue. Você é forte. Eu tive hormônios no meu corpo também. Eu tive vontades no meu corpo também. Porque ele comeu, gente. Ele foi no banheiro. Ele foi humano. Ele era Deus e ele veio como homem. Para mostrar que é possível sermos santos, sermos retos e andar como Ele andou e falar como Ele falou e agir como Ele agiu. Não é bom, vamos dizer assim, não é gostoso, porque pedradas vão vir. Mas uma coisa eu sei, Ele é o nosso escudo protetor. Lá em Salmos 91 fala, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, mal algum lhe atingirá. Então é a palavra dele. Precisamos mais de viver a palavra do Senhor. Porque estamos vivendo tudo, irmãos. Gente, não é pecado, sabe? Não é pecado, é bom. É bom algumas coisas. E o Senhor nos deixou muitas coisas. Né? Eu acabei de voltar de férias com a minha família. Muito bom. É gostoso. Nós passeamos, nós sorrimos, nós comemos, nós aproveitamos. A gente pode fazer tudo. Tanto que a palavra do Senhor fala assim, olha, que você, em todo o tempo, ó, você casa, dá em casamento, você trabalha, você faz tudo, mas sempre tendo a lembrança de que Jesus está voltando. E de que devemos estar preparados. Estar com o nosso coração. Estar com os nossos olhos direcionados ao nosso Deus. Que nós não venhamos perder a essência dEle. Que nós não venhamos perder o propósito para o qual fomos feitos. Nós não fomos feitos para viver ao nosso bel prazer. Nós fomos feitos para sermos adoradores. Para ser criaturas que adorem ao Senhor. Nós temos um propósito. Nós fomos direcionados, fomos feitos com uma intenção de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. E queremos ir para onde Ele está. Que Ele disse que foi preparar moradas no céu. Então essa é a palavra, irmãos, que eu tenho para vocês. A palavra de que devemos voltar a ser a imagem e semelhança do Senhor. E eu não estou querendo dar lição de moral não, tá, irmãos? Porque isso me lavou. Isso veio primeiro para mim. E eu quero Jesus. E eu preciso, Jesus, de voltar a cada dia. É todo dia. Irmãos, eu quero que só eu entendi que não é uma vez sim, sempre sim e pronto, acabou. É todo dia. Renúncia do mundo.
e dizer sim para Jesus. É todo dia você falar, eu quero ficar casado com esse homem ou com essa mulher. É todo dia você falar, eu não quero pecar. É todo dia você acordar e falar, Jesus, hoje eu decido ser santo. E no outro dia você falar, Jesus, hoje eu decido de novo. Porque no dia que perdermos isso, é uma decisão diária até alcançarmos a glória do Senhor. Deus, aqui está a tua palavra, Deus. Obrigada, Deus, em meio às minhas falhas, em meio às minhas fraquezas, Jesus. O Senhor me deu a oportunidade, Pai, de poder estar aqui nesta noite e falar, Deus. Falar daquilo que o Senhor tocou no meu coração. O Senhor falou comigo primeiro. Deus, e que em nome de Jesus, ó Deus, que nós, igreja do Senhor Jesus, possamos voltar a ter o teu brilho, voltar a ter o teu cheiro, voltar a ter a tua essência, Senhor, a andar como o Senhor andou, a falar como o Senhor falou, a ser uma igreja que veio brilhar, a um sal que veio salgar, a uma luz que vem iluminar, Jesus. Ah, este povo, Pai, desperta a tua igreja, desperta-nos, Jesus, abra os nossos olhos, ó Deus, e que a cada dia venhamos nos render a Ti, a cada dia que venhamos aparecer mais com o Senhor. Desperta a tua igreja, desperta, incomoda, Jesus. Não nos deixe acomodados, mas nos incomode de todos os tempos, em todo momento. Incomoda-nos a aparecermos com o Senhor, a querer ter o seu cheiro, a exalar o bom perfume de Cristo. Nós te clamamos, ó Deus, nesta noite. Nós te clamamos nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, só um detalhezinho que eu queria só compartilhar, que eu também aprendi, que como sal da terra, como luz do mundo, nós temos o nosso propósito. E o sal, um dos propósitos, um é salgar, e o outro é gerar sede. O propósito do sal é salgar, trazer tempero e gerar sede. O sal, quando a gente come muito sal, você tem sede. Nós temos gerado sede de Jesus neste mundo, na vida das pessoas. De tanto sal que você é, eu tenho que salgar tanto a Karine, tanto ela, que ela vai falar, eu tenho sede eu tenho que beber água. E quem é a água? Jesus. Eu não podia deixar de falar desse sal. Porque o sal, ele traz sede. E que nós venhamos gerar sede de Jesus nesta terra. Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém. Irmãos, esta é a palavra do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é doce, gostoso, saboroso, cheiroso. Tudo de bom é Jesus. Se você que está aqui, eu acredito que todos os carinhas aqui já se renderam a Jesus. Mas se você que está aí, né, nos ouvindo, quer esse Jesus, quer essa luz, quer ser o sal, quer ser a luz, quer ser a imagem e semelhança genuína de Jesus, você pode mandar aí, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o único e Ele é suficiente. Ele é e Ele completa em tudo. Você pode mandar aqui para os nossos pastores, que eles vão mandar mensagem para vocês, eles vão orar por vocês. E aqui alguém nessa noite? Todos são de Jesus? Todos aceitaram? Todos são a imagem?
E a semelhança, aleluia. Obrigada, Jesus, pela oportunidade.